Olá, eu sou a Pandora Rivera Raia, segunda rainha do Noite Suja. Estamos começando o segundo dia de festival Noite Suja Identidades Transformadoras. Ontem por esse palco já passaram alguns artistas incríveis da nossa cidade e hoje não vai ser diferente. Perdeu alguma coisa? Segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início? Vamos mostrar a cultura para esse povo? E para dar início ao segundo dia de festival Noite Suja, a nossa primeira identidade transformadora vai mostrar um pouco do seu processo de criação no cyberespaço. Ela que é drag queen, que é youtuber, que é performer e que fez o primeiro documentário do Noite Suja para todos vocês, Alister Fagundes. Olá, minha irmã, para quem não me conhece, eu sou Alister Fagundes e seja muito bem-vinda a esse bate-papo intitulado O Existir Drag no Cyberespaço. A gente vai trazer uma reflexão sobre a existência da drag em outras plataformas, que seria a plataforma digital. Essa reflexão, ela parte de uma vivência minha pessoal, né? Eu, enquanto drag, prefiro partir dessa vivência pessoal porque eu acho que eu tenho muito mais arcabouço para falar sobre o que eu vivencio, né? Sobre as minhas experimentações e as minhas percepções sobre essa arte. Então, para que eu chegue nesse pensamento e nessa reflexão sobre a existência do eu drag e por que eu trago esse tema aqui para a gente conversar e para a gente refletir um pouco sobre. Porque foi a partir do cyberespaço que eu comecei a me experienciar enquanto drag queen, né? No início da minha carreira. Eu começo como drag queen no meio acadêmico, né? Isso difere um pouco das drags que eu conheço. Para quem está vendo esse vídeo e talvez não me conheça e não saiba de onde eu estou falando de Belém do Pará, na capital paraense. Eu faço parte de um movimento que é o movimento das demônias. E essa minha descoberta enquanto drag, ela surgiu em 2016, quando eu comecei a pesquisar sobre o Noite Suja, né? Ainda na faculdade de jornalismo. E eu acho que essa aproximação com a arte drag, ela foi muito importante para a minha vida acadêmica, para a minha vida pessoal, eu acho, enquanto indivíduo, e eu acho que principalmente para a minha vida artística. Foi o momento em que eu me encontrei enquanto artista. Antes disso, as minhas vivências elas eram com o teatro, com a fotografia e com o audiovisual. E é no momento em que eu começo a me experimentar no audiovisual, dentro da faculdade, né, que eu começo a pesquisar sobre Noite Suja com o intuito de construir um documentário intitulado Noite Suja. Eu me deparo com uma arte que eu acho que me tira do lugar em que eu estava acostumado a estar enquanto ator, enquanto fotógrafo, enquanto produtor audiovisual, digamos assim. E eu acho que esse momento, o momento acho que crucial de todo o processo, acho que pesquisar sobre drag foi muito importante, me aproximar do movimento drag da minha cidade foi muito importante. Mas eu acho que um momento assim muito marcante na minha vida enquanto drag foi o momento em que eu me vi pela primeira vez montado no espelho, sabe? Eu acho que isso foi muito impactante para mim. Eu lembro muito bem, eu preparei toda a minha apresentação para a defesa do mestrado e toda vez que eu pensava sobre a minha defesa, eu me desestabilizava, sabe? Eu ficava nervoso, eu falava, caramba, é um momento muito importante para mim, é um momento que eu vou defender o que eu trago como verdade, né? Porque eu acredito em tudo que eu pesquisei, eu acredito nesse trabalho, eu acredito nesse movimento, eu acredito nesse TCC, nesse documentário. E eu chamei o Cássio, que é a Ravena, que é uma drag que infelizmente hoje está offline, digamos assim, ela não se monta mais.
E eu lembro que eu chamei a Ravena para me montar, porque sempre quando eu pensava nesse momento, eu ficava muito nervoso. Sendo que no dia que eu fui me montar, né, comecei a me arrumar para defender meu TCC, eu estava muito calmo, na verdade. A Ravena começou a me montar e eu fiquei pensando sobre todo esse processo, né? Eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo e a minha grande dificuldade dentro da faculdade de jornalismo era justamente me entender como um profissional da área de comunicação. Porque em todos os momentos dentro da faculdade eu me via como um artista que fazia jornalismo, não como um profissional. Os meus anseios nunca foi trabalhar numa redação. Eu acho que a vivência dentro da faculdade de jornalismo foi muito importante para mim, porque me amadureceu enquanto profissional. Também para o lado artístico. Hoje em dia, principalmente com o que eu trabalho dentro do cyberespaço, né? Eu fui me projetar para o Instagram e para o YouTube e a vivência do jornalismo me deu essa questão da postura, da forma de falar, de olhar para a câmera, de entender esses mecanismos e de como isso era importante para mim se eu quisesse alcançar pessoas nesse lugar, né? Nesse lugar de virtualidade. Naquele momento foi um momento crucial e eu acho que é o momento que me levou para o que hoje eu sou, né? Acadêmico, pesquisador do mestrado em arte. Eu estava exteriorizando, na verdade, algo que sempre foi reprimido dentro de mim, que era a minha feminilidade. Eu falei, caramba, que doido está acontecendo. E o mais doido ainda é porque durante toda a minha pesquisa, durante toda a minha escrita, eu tinha uma tendência de levar a drag para um lugar da construção de um personagem, porque era a minha vivência enquanto artista, né? Ter vivenciado o teatro. Eu tentava essa aproximação, a minha teorização, ela meio que tendencia para esse lado. Não que seja certo ou errado, eu acho que cada drag tem o seu processo, é um universo particular. Não cabe a mim dizer se é um personagem ou não é. Só que dentro da minha vivência enquanto drag, eu percebi que não era. Eu percebi naquele momento ali, eu falei, existe alguma coisa. Existe um Alistair que eu nunca vivenciei. E a drag me proporcionou isso ficou na minha cabeça. Tanto é que quando acabou, eu defendi o TCC, eu senti um vazio muito grande. Porque eu não tinha mais a pesquisa, porque eu não tinha as filmagens, porque eu não tinha mais a produção, porque eu não estava buscando um conhecimento sobre a drag que, na verdade, falava sobre mim mesmo, porque eu já estava afetado por aquelas pessoas a quais eu me aproximei. Eu entrei num momento assim meio que depressivo, né? Que a gente, acho que final de curso, a gente chega um turbilhão, é muita coisa, a gente tem que finalizar as disciplinas, a gente tem que entregar o TCC, a gente tem que entregar as filmagens já com a edição final. E eu vivia assim, eu não dormia, mas aquilo era muito bom para mim. E eu falei, caramba, não tenho mais nada disso. E agora, o que eu vou fazer, né? E é o momento em que eu começo, graças a Deus, a viajar com o meu projeto. Fui para vários estados do país e eu tinha um acordo, que era sempre quando eu fosse falar daquilo que para mim já era tão importante, eu ia fazer montado. Eu fiz, me montei a primeira, me montei a segunda, me montei a terceira, a quarta, e assim foi, dentro do meio acadêmico. E aí chegou um momento em que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava entender o que eu estava vivenciando, o que era aquilo, sabe? Eu era drag, aquilo não era mais uma simples homenagem ao meu objeto de estudo, sabe? Aquilo era uma outra coisa, aquilo estava me movendo de uma outra maneira e estava me fazendo ter pensamentos que eu não tinha em relação à própria arte. Eu lembro que em Manaus eu fui apresentar meu projeto dentro de uma faculdade evangélica e a minha orientadora não queria que eu fosse montado. Só que não existia essa possibilidade de eu não ir montado, porque se alguém aceitou o meu projeto dentro de uma instituição, ela tem que entender o meu processo. Eu me montei, eu lembro que de madrugada, era de manhã muito cedo, eu me montei, comecei a me maquiar. E durante todo o tempo que eu estava me maquiando, né, alterando a minha autoimagem, ficava pensando, eu falei, eu tenho que sair desse quarto aqui com certezas, né? Porque eu estou entrando num lugar, eu não estou no meu estado, estou entrando numa instituição evangélica, eu não sei o que pode acontecer comigo, eu posso ser hostilizado, eu não sei o que pode acontecer, então eu tenho que estar preparado. Dentro da minha cabeça tem que ter apenas certezas. O que eu faço é drag, eu nunca performei, eu nunca estive numa festa montado, mas eu me sinto uma drag. Foi naquele momento que eu coloquei na minha cabeça. Eu sou uma drag, independente de qualquer coisa, independente do que alguém diga, isso é uma drag, aquilo é uma drag. Eu me sentia dessa maneira, e isso era importante para mim. E para minha surpresa, eu fui muito bem aceito naquele espaço, tenho lembranças muito boas, eu fui premiado nesse dia, e isso acho que fez com que eu tivesse lembranças boas daquele lugar, pelo acolhimento em si. Voltei para Belém com essas certezas, eu queria produzir,
eu queria externar isso, só que meu processo eu entendia que era diferente, porque eu vinha de uma contramão que era diferente. Eu comecei a usar o que eu gostava enquanto arte, junto com a minha drag, a favor da minha drag. Comecei a produzir vídeos no YouTube, usando a minha máscara social, a minha persona, que é um conceito que eu acredito, que vem da psicologia analítica do Jung, né? Que eu vejo a minha drag não como um personagem ou algo que difere de mim. Aqui continua sendo o Alistair, alterado em um espaço de extravagância. É um lugar que eu consigo alcançar só quando eu aciono essas modificações no meu próprio corpo. Eu comecei a vivenciar esse processo dentro do cyberespaço como uma forma de me posicionar e me autoafirmar. Porque as pessoas não tinham referência do Alistair. O Alistair existia dentro do meio acadêmico, mas para quem é drag, as drags normalmente não frequentam o meio acadêmico. Precisava existir em algum lugar. E o cyberespaço foi esse lugar em que eu me senti à vontade para me expressar. Essa que é a palavra. Me senti à vontade e é muito doido, porque a gente fala sobre alguém que utiliza a drag para se expressar, né, performatizar através do cyberespaço. E se eu for parar para pensar, o Alistair de 2013, no início da minha faculdade, tinha aversão total às redes sociais. Eu não tinha Instagram, Facebook era cancelado, eu não tinha WhatsApp. O WhatsApp eu acho que fui em 2017 eu vim usar. Era uma pessoa totalmente... E quando eu comecei a me abrir para esse universo, e comecei a entender esse universo muito por conta da drag, eu vi que ali existia uma possibilidade de expressão, né? Desse Alistair que era mais introspectivo, surgir, aparecer através desse outro eu, que era o Alistair drag. E aí por isso vem a construção de um eu que, quando existe enquanto drag, não divide um espaço, né? Posso pegar como exemplo o meu Instagram. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver o Alistair filho, o Alistair artista, o Alistair drag. Eu entendi que aquela plataforma era uma forma de eu costurar e construir narrativas que falavam sobre o Alistair, que também era drag, que também era artista, que também era filho, que também era namorado, que também... Então é um lugar em que eu vou construir essas narrativas que às vezes é artísticas, que às vezes não tem um cunho artístico, que é só um registro cotidiano. E o YouTube ele veio muito mais para dar voz a isso. Eu era muito mais limitado à questão fotográfica. Eu percebia que o YouTube era um lugar em que eu poderia me expor mais e falar sobre coisas que me afetavam e que eu nunca tive coragem de falar para as outras pessoas. Durante todo o meu processo de produção de conteúdo para o YouTube, eu acho que o vídeo mais difícil de gravar foi o vídeo que eu falo sobre a separação dos meus pais. E eu nunca falava com isso para outras pessoas, porque isso era algo que me afetava muito. Muito, 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 muito. Porque muitas das coisas que eu sentia enquanto repressão e que a drag veio como um espaço de libertação, vinha desse momento, né? Desses traumas que eu trouxe devido à separação dos meus pais. E eu lembro que chegou o dia dos pais e era pauta, a gente precisava gravar esse vídeo. Eu falava, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu estou preparada, mas eu vi aquilo como uma possibilidade, um desafio de quebrar certas coisas e de largar, assim, sabe, de soltar certos pesos que eu trago comigo. A possibilidade de construção de vídeos para o YouTube, eu penso que é isso. É uma oportunidade de eu dialogar. É um conteúdo que está ali direcionado para as pessoas, mas eu sempre tenho um feedback nos comentários, com pessoas que não me conhecem e passam a me conhecer através dessas plataformas. Então, eu vejo que o cyberespaço ele foi muito importante para a minha construção enquanto drag. Eu sentia um preconceito muito grande. Mas é a drag de Instagram, sabe? Parece que eu só conseguia me limitar àquilo. E eu te confesso que das primeiras vezes que eu via esse termo, que para mim soava como pejorativo, isso me fazia mal. Só que depois de um tempo eu percebi que não, que na verdade que bom. Esse é o meu processo, na verdade. Eu não preciso ser igual a outra drag que dubla, que está nas festas. Que bom que ela tem esse processo e que ela vive em si, que ela é reconhecida por isso. Mas o meu processo é esse. E eu acho que no momento em que eu comecei a perceber o meu processo artístico enquanto drag, eu comecei a me sentir mais à vontade e certos pesos. E hoje, se alguém chega comigo e fala, mas você é uma drag de Instagram, digamos assim. Não, eu não sou uma drag do Instagram, eu sou uma drag do YouTube, eu sou uma drag que vive o cyberespaço, sabe? Para mim isso é muito importante, estar ocupando esses lugares, porque isso me leva para além da minha territorialidade enquanto artista da Amazônia. Por que eu estou aqui, né? O que me prende, na verdade, a esse processo? Por que eu quero estar aqui pesquisando? E aí me veio à cabeça aquele momento em que eu me vi pela primeira vez montado
Eu entendi que a minha imagem força era o espelho, que na verdade olhar para mim alterado no reflexo, né, do espelho acionava determinados questionamentos. E aí eu crio uma obra artística, que é uma exposição dentro do mestrado em arte, a partir dessa reflexão, né, do espelho. É um corpo performático que inicia com o drag e que me leva a um lugar que eu nem sei mais se é drag aquilo. Porque eu começo a construir uma obra artística dentro de narrativas, começo a colocar objetos dentro disso, começo a brincar. Brincar não, que acho que não é uma brincadeira, o processo também é uma brincadeira, mas eu acho que é um processo muito sério, né? Porque a gente está produzindo conhecimento dentro da academia, e isso também é muito importante. Eu, como drag que inicia dentro do meio acadêmico, permanecer no meio acadêmico, porque é refletir sobre o processo que a gente vivencia, né? Não é só fazer a arte, mas é refletir sobre a arte que é produzida na minha cidade. Não preciso, sabe? Eu penso que eu não preciso tirar a barba. Eu me senti tentado várias vezes por conta de outras pessoas falarem isso, né? Tipo, tira a barba, eu acho que vai ficar mais feminino. Mas será que eu quero ser feminino a esse ponto? Para mostrar um pouco de como foi desabrochar na arte drag, a gente chama agora ela para quem eu tive a honra de passar a faixa de rainha do Noite Suja, a apresentadora, digital influencer, palestrante e minha amiga pessoal, Flores Astrais. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim, que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Oi, família Noite Suja! Tô de volta, Flores Astrais. Tô morrendo de saudade de vocês, daquela aglomeração gostosa que a gente sempre faz. Pra quem não me conhece, eu sou a terceira rainha Noite Suja, sucedendo Pandora Rivera Raia e antecedendo Gigibre da Bolero. Além disso, quero saudar a nossa digníssima rainha atual, Joane Versace. Um beijo, meu amor, Belém e Vigia te ama! Gente, estamos aqui nessa Noite Suja, em outra edição nesse formato online, para matar a saudade e trazer assuntos interessantes para conversar com vocês. Hoje eu vim falar sobre demonização, travestilidade, transformação e identidades. Eu comecei a me montar em 2012. De lá para cá, muita coisa se alterou no meu corpo e na minha vida graças à minha demônia. Estive na primeira Noite Suja, baile, a montação, fui para a segunda e na terceira fui logo arrematar minha coroa que já estava mais do que na hora, né, meu amor? Com o tempo, a montação foi alterando a minha percepção de muitas coisas. Afinal, se montar não é só close, né? A gente altera tudo que está ao nosso redor. A gente altera o pensamento de quem nos olha, a gente altera os nossos pensamentos sobre o nosso próprio corpo. Afinal, se montar é descobrir novas possibilidades de se vestir, novas possibilidades de se mexer, novas possibilidades de andar, de falar e, principalmente, novas possibilidades de pensar. A arte demônia traz um debate fundamental nos dias de hoje. A gente precisa discutir essa binaridade. Afinal de contas, não só de homem e mulher vive o mundo, não é mesmo? E a partir do momento em que você se monta, principalmente quando você é uma demônia, você está alterando toda essa lógica. Afinal de contas, nossos corpos nem humanos são, bebê. A gente é mais que isso. Nós somos entidades, nós somos divindades, nós somos demônias. Ainda assim, somos demonizadas. E é nesse discurso da nossa demonização que a nossa arte circula. Quando eu falo que a demonização discute a binaridade, a gente está discutindo, para além da binaridade, o machismo, o patriarcado e outras prisões que ainda mantêm sistemas de opressão. Ou seja, se montar, meu amor, para além de close, é política, é cultura, é filosofia, ainda mais na cidade em que a gente vive, porque se montar em Belém, meu amor, é um outro rolê.
A montação altera tanto a nossa vida que, graças à minha demônia, eu pude compreender essa travesti maravilhosa que eu sou. E tenho muito orgulho de carregar o nome Flores Astrais na minha identidade social. A demônia fez perceber que o meu corpo já era demonizado. Então, bebê, ela só fez eu abraçar o capeta, meu amor. Quando a gente fala de demonização sobre a travestilidade, vale a pena lembrar que a gente ainda vive num país muito escroto, um país que mais mata pessoas trans no mundo. E olha que tem países que é crime ser LGBT. A gente ainda tá nesse discurso até hoje. Bora superar isso, galera. Bora falar de travestilidade de maneira mais aberta, de maneira mais direta e, principalmente, ouvindo as travestis. A arte demônia me fez encontrar outras travestis igual a mim e isso me ajudou muito no meu caminho. Afinal de contas, demônia também é coletividade. A gente não é uma só, a gente não é sozinha, a gente é um megazord de demônias. E graças a esse megazord eu me sinto acolhida, me sinto amada e respeitada pelas minhas iguais. Não tem nada que pague isso. Já tivemos 2 convenções. Na segunda convenção das demônias, conseguimos fazer o nosso manifesto. Inclusive, ele está disponível online, hein, galera? Já leu o manifesto das demônias? No nosso manifesto, a gente elegeu o corpo da travesti preta como referência principal para a guia do nosso movimento. Quando a gente fala isso, a gente está falando que esses corpos precisam urgentemente do nosso acolhimento e da nossa proteção. Afinal de contas, onde uma travesti preta se sente bem e acolhida, qualquer pessoa também vai se sentir. Eu acredito muito que através da demônia e da nossa arte a gente pode rever uma sociedade inteira, porque a arte transforma. Ela me transformou, ela pode te transformar. Existem também erros históricos que a sociedade vem cometendo. E aí, no meio disso, não entra só transfobia não, hein? Tem racismo, tem machismo, tem misoginia. E tudo isso é necessário se discutir através da arte que a gente faz. O nome disso é reparação histórica. A gente precisa entender quais são as urgências dos corpos que nos acompanham para poder dar conta deles. E isso só se faz através da escuta. Você já escutou uma travesti hoje? E não tem como falar de demônia sem falar da nossa casa, sem falar do nosso ninho. Foi na Noite Suja que esse movimento começou a se organizar e se estruturar. A Noite Suja, para além de uma festa, é um espaço, é uma comunidade, são pessoas, são artistas, é vida pulsante. E é nesse calor desses encontros que estão fazendo tanta falta que a gente se fortalece, que a gente se entende, que a gente se reconhece. E no reconhecimento, a gente cresce as nossas pautas, cresce as nossas ações em cima disso, transformando pelo menos a nossa cidade num lugar menos pior de se viver. A Noite Suja trouxe para mim N momentos importantíssimos na minha carreira. Não posso deixar de ressaltar quando fui coroada a Rainha da Noite Suja, graças a TT Espíndola. Na terceira Noite Suja Intergaláctica. Afinal de contas, elas ultrapassam os limites desse mundo, né, bebê? A beleza delas não é desse mundo. Outros momentos importantes e icônicos da minha vida. Como não dizer quando a Noite Suja me colocou numa rede descendo num teatro? Jamais eu imaginei que eu ia passar isso na minha vida, nem mesmo nos meus tempos de teatro. Elas não são normal, né, bebê? Não tem nada que elas façam que seja normal. Elas são absurdas, elas são abissais. Na Noite Suja, eu encontrei muitas iguais e muitos diferentes. Não só na semelhança a gente se fortalece. É necessário dialogar com as nossas diferenças. É necessário entender como o outro nos entende. E é necessário dizer para o outro como eu entendo ele. E no meio desse diálogo, a gente consegue achar um meio termo onde o respeito seja a base de qualquer relação. E nessa comunidade diversa, nessa comunidade de brilho, nessa comunidade de trevas e de luz, a gente está sempre junta, crescendo, se fortalecendo. Ai, mano, eu ia falar um negócio agora que eu... Ai, nem vou conseguir falar. A gente está crescendo, se fortalecendo, olhando uma para a outra e reconhecendo, sim, Belém tem arte, Belém tem luz, Belém tem vida e Belém tem uma noite muito suja. Enquanto a vacina não chega e a gente continua quarentenada, infelizmente, é só assim que a gente vai poder continuar a tocar esse rolê.
mas tenha certeza que quando elas estiverem imunizadas, meu amor, não tem catuaba certa. Elas vão virar no guti-guti e fazer aquela noite imunda que todo mundo gosta. Ser travesti não é fácil. Não é fácil em nenhum lugar desse Brasil. Aqui em Belém não seria diferente. Mas, graças às minhas irmãs, eu me sinto segura, eu me sinto acolhida. Quando a gente anda em Megazord, eu não estou sozinha. Eu sou um monstro, eu sou gigante. E com essa força das outras, eu me ergo e enfrento qualquer olhar, qualquer palavra e qualquer pensamento que queira me atingir. Porque eu sei que, estando com as minhas irmãs, meu amor, o babado é certo. E não tem cisnormatividade certa que venha enfrentar ela de peito, meu amor. Porque quando mexe com uma, mexe com todas. A gente não pode esquecer de onde a gente está. A gente está na capital da Amazônia, no epicentro dessas águas gigantes, dessas águas doces. Essa cidade é úmida. A gente respira, a gente sente essa água entrando no nosso nariz. A água é o feminino. A água é a sensibilidade. Não é à toa que as nossas demônias são pura criatividade. E do pouco a gente faz muito. Porque é nos braços de Mamãe Oxum que cobre essa cidade com toda a sua luz, na luz de Nossa Senhora de Nazaré, que é o único lugar onde a mulher impera, até mesmo na Igreja Católica, que a força da Mapô se faz presente, bebê. Égua da programação babado, arrasou! Parabéns, Coletivo Noite Suja, parabéns a todas as demônias da Amazônia, parabéns a vocês que resistem e lutam através da cultura, da arte, com performance, com maquiagem, com palestras, com demarcação política através desse corpo que vocês têm, que é sim um corpo político, um corpo que resiste, que luta. Eu tô aqui em Brasília, no enfrentamento ao Bolsonaro, a esse genocida LGBT-fóbico. E tô, é claro, conectada com vocês, acompanhando toda essa programação e muito feliz por ver que esse festival é um sucesso. Vida longa ao Noite Suja, vida longa ao Festival Noite Suja. Parabéns, programação maravilhosa, é só sucesso. Observar a arte popular como carnaval e a quadra junina é especialidade da nossa próxima artista. Ela, que já conseguiu vários títulos nessas duas veias, mostra também pra gente como é fazer moda sustentável na Amazônia. Também rainha do Noite Suja, eu trago para vocês no palco do segundo Festival Noite Suja Identidade Transformadoras, Gigi Híbrida. Oi, gente, eu sou Gigi Híbrida Bolero, quarta rainha Noite Suja. E é um prazer estar aqui participando do segundo Festival Noite Suja, Identidades Transformadoras. Falar de moda sempre é um assunto universal, e ainda mais quando se trata de fazer moda na Amazônia. Figurinistas, artistas que trabalham com visualidade, sejam da cultura popular, do folclore e até do prêt-à-porter, quando nascem em Belém, tem algo a mais a festejar ou celebrar a arte que envolve a moda. Nós somos um povo que nascemos dentro da floresta, nesse caldeirão cultural que é a Amazônia. E por muitos momentos tende a ficar uma dúvida no ar. Em que momento o figurino é moda e que momento a moda se torna figurino? Em Belém é uma linha tênue muito delicada que envolve esses assuntos. Muitas das vezes levantam até à beira da polêmica, à beira das confusões que envolve esses artistas. Mas, na verdade, se formos parar para pensar que a moda é subjetiva aos olhos da beleza, aos olhos do pensamento artístico, por que não levar para essas passarelas o vestido do carimbó, do ludu, do siriá, da maruja de Bragança? Há um preconceito sempre em criticar o que é feito do povo, o que vem do povo. E essa crítica, muitas das vezes, é embasada pelo excesso de academicismo na discussão sobre esses fazeres artísticos.
Agora vocês imaginam, quando o artista que sai da periferia, levando toda a carga emocional que ele tem, das participações nos grupos de pássaro, bois, São João, quadrilhas, e inventa criar uma coleção de moda. No primeiro momento, as críticas vão ser, mas ele faz moda ou faz fantasia? E nesta cidade, o tempo todo, o artista precisa provar por A mais B que é muito bom no que faz. Mesmo nós temos toda essa gama artística cultural, que são os trajes juninos, o Rainha das Rainhas, o Carnaval. E ainda assim, ele precisa provar para a academia que o que ele faz é moda. Em determinado momento, essa discussão levou, por um bom período dentro desta cidade, os artistas autodidatas a se trancarem, a se fecharem para esse processo produtivo da moda. A moda, ela é um mercado voraz que tem como principal objetivo vender. E o figurino cênico como principal objetivo vestir, colorir, né? E o artista não tem limite. E quando essa academia cerca esses conceitos criativos, a gente encontra dentro da cidade muitos embates. Aquilo é fantasia de carnaval ou é uma alta costura? Aquilo é uma alta costura ou é um figurino de grupo folclórico? Mas, no entanto, em 97, quando Alexandre McQueen bota dentro de uma passarela trajes da cultura tradicional russa, aquilo é vendido como alta costura, porque não é produzido dentro da Amazônia. Mas quando o artista amazônida bota na passarela trajes feitos de rede, toda a personificação da cultura popular dos pássaros juninos, dos carimbós, lunduns, siriás, não é moda, é roupa folclórica. No entanto, a gente está um pouco cansado dessa discussão. Quando é moda, quando é figurino, quando é cultura popular, quanto é alta costura. A gente precisa olhar para a produção dentro da cidade de Belém como uma produção universal, como de qualquer outro lugar do mundo, que por uma questão divina está dentro da floresta. Pertence a esta Amazônia. Muitas vezes o discurso de Amazônia de pedra, mato, passarinho e flor alimentou por muito tempo o discurso preconceituoso que a academia tem com os fazeres artísticos e populares. Mas hoje não dá mais para aceitar, não dá mais. Nós estamos na academia e nós estamos mudando esse discurso. Como drag queen da cidade de Belém, como figurinista, como pessoa que vive da moda e tem como conceito base a cultura popular por meu processo criativo, eu digo, em Belém se faz moda tão universal quanto as altas costuras de Paris. Em Belém faz moda tão industrializada assim quanto das maiores produções mundiais. A grande questão é que falta para nós, artistas de Belém, entender, atravessar esta linha tênue entre o folclórico e a alta costura e ter uma coisa que se tornou para mim dilema, que se tornou para mim uma característica e um bordão. Antes de qualquer coisa, precisa ter acabamento. A Gigi híbrida, dentro desse processo artístico, na verdade, é a maior vitrine do Jean Negrão. O Jean Negrão começa criando dentro dos grupos folclóricos e tradicionais da cidade, os figurinos de quadrilha, de carnaval, do Alto do Círio, que foi a minha maior formação artística, criativa, junto com o carnaval, a Gigi se tornou essa vitrine, onde o Jean expõe, através dessa personificação, todo um trabalho que ele vem nesses 21 anos dentro dessa cidade, sendo o carnavalesco do bairro da Pedreira, que leva para dentro da academia esse conceito de criar inspirado do povo, de levar os fazeres populares para dentro da academia, né? E a Gigi ajuda o Jean a atingir esferas que o Jean, como pessoa comum, não atingiria. A Gigi funciona como uma forma de cartão de entrada, como um passaporte para o Jean atingir
determinados status, determinados lugares de fala, inclusive instituições, né? O Jean tem um trabalho muito concreto sobre o processo criativo dentro de uma economia criativa da moda em Belém, né? Do figurino, do traje, do figurino cênico, dos grupos de teatro que eu trabalho. Mas a Gigi permitiu levar esse trabalho do Jean além, assim, além das fronteiras. A Gigi permitiu que o Jean existisse quanto artista, mas permitiu principalmente do Jean viajar para todos os lugares, de atingir pessoas, de aglutinar pessoas. Eu acho que a Gigi é esse passaporte assim, para a felicidade que o Jean achou dentro desses anos todos. Assim. É importante para o Jean, é importante para a Gigi, é importante para essas duas forças que se unem de defender que a gente não precisa de nada que vem de fora. A gente não precisa ser como a RuPaul, a gente não precisa ser como a bicha lá de São Paulo, a gente não precisa usar a peruca da menina que apareceu ali no Rio de Janeiro. A gente tem o nosso jeito, a nossa forma, a nossa característica, que é isso que faz a gente ser essa potência nacional, brasileira, genuinamente brasileira, de artistas drag, de artistas performer que existe dentro dessa cidade. Belém precisa entender que fazer drag faz parte de um movimento artístico-cultural atual, contemporâneo da cidade. Nós somos parte da cidade de Belém. Eu sou uma drag que venho de uma geração que teve como maior inspiração as divas nacionais, as divas internacionais, né? Mas tudo aquilo não me abraçava. Aquilo não me... Eu sentia algo que eu não queria ser igual àquilo, mas eu poderia beber naquela fonte. Carmen Miranda sempre foi a minha maior fonte de inspiração. E o carnaval me permitia botar essa Gigi carnavalesca, porque eu sempre fui o carnavalesco que criava para as pessoas vestirem. Eu nunca vesti o que eu criava. E a Gigi permitiu eu experimentar essa visualidade. Eu costumo dizer que a Gigi antes era mais demônia do que ela é hoje, assim, né? Porque Tech Bond para mim era drink, né? E então eu tinha uma visualidade extremamente mais, eu vou dizer assim, mais demoníaca, mais, né, alegórica. Mas por quê? Porque eu fazia o Alto do Círio, e o Alto do Círio, por ser um teatro de rua, tinha como característica aparecer, ser grande. É a rua. A rua foi o que tornou a Gigi grande, né? E aí eu disse, como eu vou ser grande? Não é só alegoricamente, é grande fisicamente. E aí cada vez sapatos mais altos, cabeças luxuosas, imensas. Só que teve um momento que eu parei e disse, mas não é a Gigi que participa do Alto do Círio, é o Jean. Numa outra performance, num corpo emprestado para alguma outra entidade, que não é a Gigi, que não era o Jean. E aí eu fui começar a pensar que isso não era um desdobramento artístico. E aí foi quando a minha primeira filha drag, assim, oficialmente, que vem com essa linguagem de drag, porque embora eu tivesse a Devon Shai já como primogênita ali, ela era uma performer da dança. Mas quem trouxe toda essa carga de informação da nova contextualização drag foi a Uhura Biqui, Rafael Biqui. E aí, um belo dia, ela me chama e diz assim, eu preciso levar a senhora no lugar. E aí ela usou uma palavra que eu nunca esqueço, que ela disse, extremamente exótico. E aí eu disse, eu vou conhecer esse lugar extremamente exótico. Eu confesso que era tão exótico que eu não entrei na festa. Tinha um ser azul com unhas gigantescas, gente nua, viado descendo, bicho explodindo, viado de 2 cabeças. E aquilo tudo realmente era muito exótico para a Gigi, para o Jean. E aí eu disse, bicha, entra,
ganha e traz este título. Eu não sei o que é que vão dar de prêmio, mas que tu tem que ganhar, viado. Deixei ela lá e vim-me embora. E, curiosamente, no outro dia ela me liga, diz que ganhou. E aí passou um tempo, ela disse, vai ter outra festa exótica, a senhora vai dessa vez. Eu disse, tá, mana, qual é o tema? Fim do mundo, drags zumbis, mortas-vivas. Eu disse, gosto, vou. E aí eu usei a linguagem da alta costura, tentando ser o mais exótica possível. Mas se eu for ver hoje o que eu estava vestindo, ainda era um vestidinho assim, preta por ter. E aí tinha viado explodindo de novo, disco voador, tudo. Eu disse, gente, eu gostei disso. O Noite Suja, dentro desse contexto de também fazer moda, é o lugar em que eu permito criar coisas para a Gigi, onde ninguém vai julgar o corpo que está vestindo, e sim o impacto que essa visualidade causa. Eu gosto de ser vista, eu gosto de ser exótica, mas eu também gosto de usar o glamour, o brilho, o luxo, entendeu? E é de onde vem, eu acho, que o principal gênese do meu nome. Eu me baseei no hibridismo cultural amazônico para que a Gigi seja híbrida. Eu não sou nem todo tempo a menininha, eu não sou tempo mulher, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou diaba, né? Eu acho que o Noite Suja permitiu eu atingir esse grau de experimentação artística que a moda me propõe. Né? Então, a moda me levou a experimentar o Noite Suja como um laboratório. Primeiro para mim, depois para jogar na cidade, como vitrine, o que a Gigi veste. E, incrivelmente, eu já vi pessoas, mulheres, dizendo assim, eu queria um vestido igual ao da Gigi. E aí as pessoas, quando olham a mulher vestida com um vestido igual ao da Gigi, é uma roupa comum. Então, é aí onde eu atingo o meu objetivo, de que esse exotismo só é exotismo para o olho de quem olha com um certo preconceito, quando, na verdade, não é exótico. É tão comum do nosso dia a dia que, por a gente ser apertado, enfiado conceitos diariamente, a gente toma aquilo como exótico. Mas quando a gente para perceber que nós somos normais, e os exóticos estão por aí, a gente começa a dizer, eu sou uma demônia bem formada em relação a esse desejo de exotismo. Assim. Hoje eu me orgulho de ser exótica. Antigamente eu tinha um certo receio de me atrelarem o estilista, que é carnavalesco, que faz moda carnavalizada, que faz fantasia para viado vestir. Hoje eu tenho muito orgulho de viado vestir o que eu crio. Eu tenho muito orgulho do Papa se orgulhar do que eu crio. Porque, afinal de contas, são 15 anos. Eu me orgulho muito hoje das pessoas do meu trabalho ter saído do Brasil, vestido pessoas importantes de outro continente. E hoje o meu trabalho ver a Gigi vestida e alguém lá da África do Sul, lá de Cabo Verde, dizer assim, eu quero uma cabeça igualzinha à tua. E eu ter que ir lá para fazer isso é muito orgulho. Então, Noite Suja foi o termômetro criativo do meu processo de vida que nesses 9 anos se passaram. Noite Suja se tornou, sim, o termômetro criativo do Jean, da Gigi, e tornou isso aqui hoje. Talvez hoje eu seja até mais exótica do que eu fui no início. Uma das coisas mais empolgantes no universo das demônias é poder agregar corpos de extrema potência. A nossa próxima convidada é uma demônia que veio do balé e chegou até a arte drag. Bailarina, mulher, ativista. Com vocês, Brigitte Liberté. Olá, eu sou Brigitte Liberté, artista pesquisadora, feminista, professora de dança, drag demônia da Amazônia. E sim, eu sou uma mulher e sim, eu tenho uma buceta. E mulher, pode ser drag? Ai, para, né?
Toda hora isso. Todo dia tendo que explicar de novo que drag é sobre montação, experimentação, autoconhecimento e não sobre um homem que se veste de mulher. E que essa ideia que a maioria das pessoas ainda tem na cabeça é fruto de uma construção social que é cis heteronormativa, capitalista, misógina, transfóbica. E sim, eu posso falar sobre isso, mas não foi sobre isso que eu vim aqui falar agora. Ah, mas Brigitte, o teu tema não é corpo mulher, corpo demônia? Sim, querida. Mas o meu corpo tem muito mais para falar do que ter que ficar toda hora provando por A mais B porque é que eu posso me montar. Inclusive, respondendo a pergunta se mulher pode fazer drag, eu é que pergunto o que é que mulher não pode fazer, né, querida? Então, do que eu vim falar aqui hoje, né? Hoje eu vim perguntar para vocês, mulheres, quantas de vocês já tiveram ou têm vontade de se montar? Ou até começaram, mas por uma série de medos e inseguranças, pararam no meio do caminho e estagnaram seus processos. Eu quero dizer para vocês que eu entendo completamente todos os seus motivos. No momento em que a gente pensa em se montar, os motivos que operam contra são os primeiros a se apresentar, nos impedindo, na maioria das vezes, de sequer tentar. E é por isso que hoje eu vim tentar mostrar que quando a gente consegue juntar um pouquinho de força para ultrapassar a barreira do medo, a gente descobre uma fortaleza de coragem que vai nos amparar pelo resto da vida. Vocês sabem como eu nasci? Eu costumo dizer que eu nasci de gritos decoloniais, que no meu caso são gritos da Amazônia, do Norte, de mulheres. Minhas primeiras referências? Aracna, minha irmã, Um Corpo Dança, a artista pesquisadora marajoara, que me permitiu partilhar tão intimamente dos seus processos quanto drag, que fez com que eu me apaixonasse por esse universo da montação, cheio de performances políticas, contextões e dança. E Skysme, minha mãe demônia, um dos artistas mais potentes e arrebatadores que eu conheço e que deixou escancarado para mim desde o primeiro momento que um corpo com buceta não só pode, como é um dos maiores nomes da arte drag na Amazônia. E daí então eu resolvi encarar o desafio. E aí começaram as referências e mais referências, vídeos e pesquisas, monografias e dissertações, até que chega de teoria, mana, vamos para a prática. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que eu segurei um pincel para começar a me montar e do medo de fazer o primeiro traço. Com o Skysme ao meu lado, dizendo, bora, mana, que drag não erra, a drag aumenta. Ah, minha filha, mas vocês podem ter certeza que eu aumentei pencas nesse dia. E o susto foi real quando eu me olhei no espelho e vi ali o meu rosto no superlativo. Mas foi o estranhamento mais apaixonante que eu passei na minha vida. A partir de então, eu, perfeccionista como sou, comecei a fazer testes diários em casa. E foi nesse processo de experimentação pessoal que eu descobri um universo novo. A cada novo traço que eu fazia com uma cor diferente, eu descobria mais 1 milhão de possibilidades estéticas que eu jamais imaginei que pudessem existir. E a cada nova forma que surgia, eu não conseguia deixar de pensar em todas as caixinhas que o meu corpo feminino foi colocado a vida inteira para tentar ser domado. Eu não conseguia deixar de lembrar de todos os não passa batom vermelho, tira esse lápis preto do olho, não exagera nessa maquiagem. E quanto mais eu ia gostando do que ia acontecendo, eu pensava também em quanto tempo eu perdi acreditando que os meus gostos se resumiam a repetições de padrões normativos, quando, na verdade, eu descobri que os meus gostos estéticos não têm limites possíveis. E não paramos na maquiagem, claro. Acessórios, looks, adereços, tudo isso sem limites e sem barreiras para a criatividade. Ah, os meus peitos, que na maioria das vezes estão à mostra, marca registrada de Brigitte Liberté. Muitas de vocês devem se perguntar por que eu escolhi essa característica identitária. Bom, ao contrário do que muita gente pensa, não é porque eu exponho os meus seios que eu acredito que a nudez feminina é auge de empoderamento e vai destruir o patriarcado. Não, não é nada disso. Mas eu acredito em autoconhecimento, autoaceitação e talvez por ser artista da dança, eu busco cada vez mais ter uma relação de respeito e intimidade com o meu corpo, que eu acredito ser crucial para os meus processos emancipatórios. Mas eu vou explicar tudo isso a partir da minha história.
Eu já fui uma adolescente que odiava os seios por serem muito pequenos. Tinha raiva porque as minhas amigas já usavam sutiã e eu não. Daí, quando eu comecei a usar sutiã, foi a felicidade da minha vida. Até deixava a alcinha aparecer para todo mundo saber que eu estava usando, que eu estava virando uma mulher. Aí eu só usava bojo porque eu tinha raiva, porque era mesmo muito pequeno. Até hoje, né? Então, tá. Depois de um tempo, quando eu fui adentrando nos meus processos de empoderamento e conhecendo feminismos, o que eu passei a odiar foram os próprios sutiãs. Incomodava, agoniava, coçava, machucava. E até que um dia eu decidi que eu não precisava mais daquilo. Porque não fazia sentido eu defender um discurso feminista de boa relação com o corpo e continuar mantendo uma prática que me machucava, que não me fazia bem, que eu detestava. E daí eu comecei o processo de abandono do sutiã, que, gente, para quem já viveu sabe que é o processo. A gente se sente incomodada, as pessoas te olham, te criticam, te julgam, o assédio é muito maior, até que chega um momento que aquilo realmente não faz mais parte de você e você para de se importar com o olhar das outras pessoas. E aí, nesse processo, a gente descobre, sim, em algum âmbito da nossa vida, uma forma de liberdade. Uma liberdade que não está apenas no fato de não usar, mas principalmente de se aceitar, de gostar do próprio corpo da forma como ele é, independente do que queiram te impor como correto. E foi por causa disso que, quando eu decidi que eu ia começar a fazer drag, eu decidi também que essa seria uma das minhas características identitárias. Porque toda essa história que eu contei aqui para vocês estaria ali, potencializando o meu fazer e me lembrando o quanto é difícil ser mulher nesse mundo e ter autonomia sobre o próprio corpo, o quanto é difícil ser mulher e se amar, mas também que é possível. E o mais importante de tudo isso para mim é que sai de um processo individual, um processo meu, pessoal, e reverbera no processo coletivo, atinge e acessa outras mulheres de diferentes formas. E chegar em um lugar, numa festa, em qualquer ambiente, e ver que mulheres se sentem representadas, agradecidas pelo simples fato de me ver, como muitas vêm me dizer, não tem preço. Na verdade, manas que fortalecem o meu trabalho. Eu é que agradeço por vocês sempre me mostrarem que nada disso é em vão. Mas então, daí finalmente veio o debut, o dia em que Brigitte Liberté de fato botou a cara no sol e surgiu. Dia 9 de julho de 2019, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, na primeira edição do meu Festival Artístico Feminista Manas em Cena. Porque ela é muito leonina, sim, ela queria surgir performando, sim, e aí eu tive que fazer o quê? O meu próprio festival para poder surgir da forma como eu queria, né, mana? E foi tudo para ela, foi exatamente como eu gostaria, como eu imaginei. Cheio de gritos políticos, cheio de muitas outras mulheres artísticas fortalecendo, cheio de muita arte e muita dança. Eu percebi o quanto estar em drag conseguia reter mais a atenção de pessoas e fazer com que o meu raio de ativismo se expandisse, fazer com que a minha voz ecoasse mais alto. Eu percebi que mulheres foram fortalecidas e me fortaleceram muito também. Desde então, a performance drag se tornou uma grande paixão para mim, que passou a complementar os meus dias cotidianos, não só num palco, porque é escutar uma música e pensar numa performance, ter uma ideia e correr para escrever um texto, treinar dublagem, o nosso famoso lip sync, na frente do espelho, tomando banho, assistir e reassistir várias vezes as minhas performances, buscando sempre melhorar dentro do que eu me proponho a fazer. A performance drag me amadureceu muito quanto artista. E foi em meio a esses processos que eu conheci a Noite Suja e o Movimento das Demônias. E sabem, mesmo em meio a todas as problemáticas e dificuldades internas que nós enfrentamos no coletivo, o que é perfeitamente natural, eu ouso dizer que são esses movimentos que fazem de Belém do Pará um dos melhores lugares possíveis no Brasil para a gente se montar, principalmente para a gente começar a se montar, porque aqui nós temos referências absurdas, oportunidades ímpares e a gente sempre encontra os nossos pares, que nos dão apoio e também afeto. A Noite Suja, minha imensa gratidão sempre, por ser uma das maiores apoiadoras da minha arte e do meu trabalho. Por sempre se esforçar para dar visibilidade para artistas locais, para ajudar esses artistas a crescerem. E claro, né, mana, por sempre promover os melhores rolês para ver todo mundo feliz com uma catuaba na mão. As minhas irmãs demônias
todo o meu respeito e admiração. Grandes influências de vida e de arte, que eu levarei comigo em cada contorno, em cada delineado, em cada performance por onde eu for. E por que demônias? Porque nossos corpos são demonizados. Corpos periféricos, corpos LGBTQIA+, corpos pretos, corpos de mulheres, que são agredidos e marginalizados todos os dias, mas que existem, resistem e não querem mais esconder suas existências. E se isso nos faz demonizadas, nós aceitamos essa denominação. Sim, nós somos demônias. E foi aí que eu percebi que o verbo demonizar já era conjugado por mim cotidianamente há algum tempo. Sou corpo mulher, corpo demônia, porque demonizo meu ser mulher, porque nego as prisões e amarras do patriarcado e me permito autoconhecer, descobrir quais são os meus verdadeiros amores, dores e tristezas. Demonizo o meu saber, porque nego o academicismo hegemônico, nego a história colonial, eurocêntrica, machista, misógina, branca. Resgato mulheres potentes, escondidas pela história, reescrevo suas histórias e faço disso força movente, para que eu escreva com as minhas próprias palavras a minha própria história. Demonizo minha dança. Já fui bailarina clássica da caixinha de música. Hoje, permaneço bailarina, mas das ruas, da beira da vala, das margens. E é mais ou menos assim que o fazer drag me transforma a cada dia em uma mulher mais forte, mais corajosa, mais talentosa, mais livre e mais feliz também. E digo isso sem nenhuma romantização, porque não é fácil ocupar esse espaço. Não é fácil você ter que lidar com piadinhas machistas dentro de ambientes LGBTs. Não é fácil você se sentir desvalidada pelo fato de ter uma buceta. Não é fácil você se deparar com um homem tocando seus seios só porque estão à mostra. E sabe o que torna tudo isso muito mais difícil? O nosso medo, que impede que mais mulheres estejam ocupando esses espaços e batendo de frente com tudo isso. A gente tem medo, manas, é verdade. Mas vocês sabem o que é maior do que o nosso medo? O medo deles, de que a gente não tenha mais medo. Antes eu costumava dizer que nós mulheres precisamos lutar pelos nossos espaços na comunidade LGBT. Mas hoje eu vejo o quanto essa fala opera contra nós, porque não. A comunidade LGBT não é uma boate cheia de gays misóginos que dizem que tem nojo de buceta e acham que tem direito de nos dar e tirar uma carteirinha de LGBT. Não. A gente não precisa de validação dentro desse suposto movimento. Nós somos o movimento. E desses espaços é que a gente não precisa mesmo. A gente precisa se dar as mãos e construir os nossos próprios espaços ao lado de quem quer construir com a gente. E assim nos tornar uma legião que se fortalece e que se permite vivenciar e compartilhar processos de descobertas libertárias. E eu acho que foi sobre isso que eu vim hoje aqui falar. Vim contar um pouco da minha história, dos meus processos, e dizer que o fazer drag foi uma das coisas mais revolucionárias que eu já me permiti vivenciar. Eu também vim falar um pouco sobre medos. Não só sobre o medo de se montar, mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre todos os medos que nos impedem de caminhar. Eu queria que a gente pensasse que toda vez que a gente consegue vencer um desses medos, a gente cria alicerces para vencer muitos outros. E, principalmente, a gente passa menos medo e mais coragem para as gerações futuras. Sou Brigitte Liberté, corpo mulher, corpo demônia. Sou Amazônia, sou arte, sou dança. Estou aqui pela queda do patriarcado na Revolução Feminista. Até aqui, essa foi a minha história, que eu espero que continue se construindo a cada dia, com muitas outras partilhas, com muitas outras mulheres. Liberté para todas nós. O Noite Suja é isso, é encontro, é vivência, é amor. Esse foi o segundo dia de festival. Eu sei que vocês gostaram, a gente também gostou, a gente amou estar juntinho com vocês, mesmo virtualmente, mas a gente ainda vai ficar juntinho do jeito que a gente ficava sempre.
Amanhã tem atrações especiais, que são os dias das performances, hein? Helena Ressoa, Marco Antônio, Indiabá, MC Pouca Roupas e Bande das Coxinhas. O Noite Suja é isso, é agregar, é se abraçar, mesmo que virtualmente. Eu sou Pandora Rivera Raia e eu te convido para amanhã estar aqui no canal do YouTube do Noite Suja vendo o 3º dia de festival. Grande beijo, um abraço bem esmagadinho no coração de cada um de vocês e até lá! Segundo dia do festival, né? Segundo festival Noite Suja, Identidades Transformadoras. Vocês estão gostando? Ó? Eu sou Simone. E eu sou Tristan Soledade. E estamos aqui, né? Babado, um evento lindo, incrível. Tristan estava em lágrimas ainda agora, maquiagem toda borrada, querida. Desde ontem. E eu aqui com a minha pipoquinha, bebê. Tá sendo incrível, né? Ontem, o primeiro dia com falas super potentes, está disponível aqui no nosso canal do YouTube, tá? Só conferir aí. Além disso, a gente tem muito material desses vários anos que a gente vem produzindo, tá tudo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Também. E hoje, nosso segundo dia do festival também maravilhoso. E não para por aqui, tá, gente? Amanhã ainda tem muito mais. Mas falando sobre hoje um pouco, né, gente? Nós tivemos, no meio de todas essas falas potentes, né? Ai, tava até engasgado aqui. Muita emoção. Tivemos Alistair, né? Alistair Fagundes com uma história incrível. Caramba, a gente acompanha de perto essa história porque ela fez um documentário sobre a Noite Suja e a gente faz parte dessa história, assim como ela constrói com a gente também, né? Sim, sim. A Alistair produziu o primeiro documentário, né, sobre a Noite Suja, intitulado Noite Suja, né? E é muito bacana porque ela explora esse assunto sobre produzir no cyberespaço, que era um espaço onde a gente não produzia, né? Porque nós somos da rua, essa é a nossa história. E hoje nós estamos aqui fazendo o segundo Festival Noite Suja totalmente online, né? Hoje a gente já explora esse ambiente também, né? E de qualquer forma, enfim, não tem como dizer, o trabalho da Alistair, a experiência dela e o profissionalismo também influenciou, né, na nossa vida, no nosso fazer artístico também. Sim, com certeza. E tivemos também Flores Astrais, que é sinônimo de Noite Suja, sinônimo de montação dessa cidade, égua da mulher, querida. Cresceu com a gente na arte, na vida, em tudo. E hoje em dia pra gente é referência de apresentadora, né, dos nossos eventos. Ela ajudou a gente a construir o formato do que é a festa Noite Suja, com a apresentadora, com as atrações sendo anunciadas. Ela é muito importante pra gente, né? Rainha Noite Suja. Sim, ela é a nossa 3ª rainha Noite Suja, né? E eu costumo dizer que não tem como falar de Noite Suja, não tem como pensar a Noite Suja sem falar em Flores Astrais, né? Porque ela construiu tudo isso que a Noite Suja é junto com a gente, né? Então uma fala muito potente que é sempre muito importante ser ouvida, né? E outra rainha também, temos aqui outra rainha da encaralhação que é Gigi Híbrida, rainha do carnaval também. Ela vem do carnaval, já dirigiu carnavais, tá aí. Vestiu o Papa, meu. Ela fez tanta coisa, é tão grande o portfólio dela, gente, que, enfim, mas na história da Noite Suja, a Gigi tem uma importância muito grande de trazer um pouco desse recorte do Alto do Sírio, dessa visualidade amazônica. Do carnaval, das quadrilhas. Sim, e das milhões de filhas que ela vai gerando por onde ela passa, né? Que ela passa, ela vai gerando novas criaturas de arte, né? Assim, ela tem esse poder. E a gente sempre aprendendo muito com ela, né? Ela sempre também muito disposta a ensinar pessoas, novos artistas, né? Artistas drags que estão nascendo. Então a gente agradece muito, a gente é muito grato também, né? A gente é muito grato a Gigi por toda a experiência que ela compartilha com a gente, né? E encerramos, né, o festival com a maravilhosa produtora também de eventos, assim como a gente, é a nossa vibe produzir, né? A nossa vibe é produzir. Que é Brigitte Liberté, né? Bailarina, pesquisadora também da arte drag. Ela vem pesquisar a demônia, a drag, a performance drag na Amazônia. Vocês já se conhecem de um outro ambiente, né? Sim, de um outro momento. Sim, a gente se conhece do meio das artes visuais, dos congressos que a gente participou juntos. Eu conheço ela da universidade. Também já passei por lá, querida. Acreditem ou não. E ela faz parte da Noite Suja, ela é uma voz, é uma potência, né? Pra muita coisa, assim, na cidade. E que também é sempre muito importante ser ouvida, né? Uhum. Como ela diz, é um corpo mulher, corpo demônio, né? E é muito bacana ver como ela engrandece toda a experiência de vida dela
para transformar nessa potência, né? Que a gente só tem a absorver mesmo, só tem a crescer e aprender com ela. Sim, Nossa, eu tô muito feliz, estou muito grato por esse dia, por esse segundo dia do Festival Noite Suja. Eu tô muito ansioso também pro que vai vir amanhã, sabe? Eu acho que não teremos um fim, não teremos uma conclusão, teremos um caminhar, né? Sim, mais um esse caminhar. momento agora é só mais um dos momentos que a Noite Suja tá compartilhando com vocês, né? Todas essas experiências, todas essas vozes, né? Vem muita coisa por aí ainda, não só do segundo Festival Noite Suja, mas aí no ano de 2021 também muitos planos pela frente. E é isso, né? Se as pessoas não vão na Noite Suja, estamos em pandemia, né? A Noite Suja vai até sua casa, chega até você de alguma forma. É isso. Segundo Festival Noite Suja. Amanhã tem muito mais. Segundo Festival Noite Suja, Identidades Transformadoras.